Olá, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Renovar. Eu sou Anne Vargas, eu sou psicanalista, analista de desenho humano, sou espírita desde os meus 19 anos de idade, que foi quando eu vim para Santa Maria e conheci o espiritismo aqui e sempre me dediquei bastante, estudei. Depois eu fiz uma graduação em educação especial, posteriormente fui para psicopedagogia também. Trabalhei na APAE, aqui de Santa Maria, durante cerca de 10 anos, e depois fui fazendo uma transição para a área da saúde mental, buscando entender as nossas dores. Então, muito daquilo que eu trago aqui é uma associação entre aquilo que eu aprendi do Espiritismo com um viés psicológico daquilo que eu já entendi de psicanálise, daquilo que eu já entendi também do nosso desenho humano, que é um conhecimento novo que está aqui na Terra que vem nos ajudar, então, no nosso processo de transformação interior. Então, para você que está chegando aqui, eu vou te convidar, então, para a gente fazer um momento de introspecção, um momento de oração, um momento em que nós vamos nos conectar com os nossos benfeitores que nos acompanham na nossa trajetória terrena, para que a gente possa aproveitar os momentos que estamos aqui para o nosso crescimento. Pedimos em especial pelo nosso planeta, porque nesse ano de 2026 estão acontecendo muitas situações de sofrimento, muitos terremotos, avalanches, muitos desastres naturais. Muitas pessoas estão desencarnando nesses processos coletivos. Nós sabemos que a vida continua, mas nós só sabemos também que não é um processo fácil para quem passa por isso. Por isso pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que abençoe o nosso planeta e que cada uma dessas pessoas possa receber o socorro que tanto necessita. E que nós possamos aproveitar esses momentos de recolhimento, de introspecção, para fazer a nossa melhoria interior, a nossa transformação, aproveitando esses momentos edificantes aqui na Terra. Que assim seja. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho, trazer uma reflexão sobre a parábola do joio e do trigo. É um conhecimento que está lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 13, nos versículos 24 a 30. E eu vou começar fazendo uma leitura dessa parábola. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, esse trabalho mostra que essa parábola mostra para nós que durante um tempo Deus permite que o joio cresça junto com o trigo, porque esse pai de família é uma metáfora, né, que remete ao trabalho que o Criador faz conosco. E aí ele traz essa reflexão, eu quero trazer essa reflexão no sentido assim de que quando o joio e o trigo estão nascendo, eles são muito parecidos. Você quase não percebe a diferença entre um e outro.
Mas depois que eles cresceram, é muito fácil diferenciar. Então você consegue olhar e ver isso é joio e isso é trigo, e então você consegue fazer um exercício de separação. Fica muito visível e se consegue separar, né, o bom grão do grão ruim. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos passando muito por esse processo de separação do joio e do trigo, em que está sendo separado aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, mas para que isso aconteça, primeiro foi necessário para que tudo que foi semeado no nosso planeta, em termos de evolução de ideias, de pensamento, de evolução tecnológica, de evolução psicológica, dessa cultura que nós estamos mergulhados, primeiro foi necessário que viesse todo esse crescimento. Mas a gente percebe muitas ideias ruins misturadas junto com as ideias boas, ou as ideias boas sendo usadas como pretexto para fazer coisas ruins. Então, a gente está vivendo uma época em que está tudo muito misturado. Então, agora, nesse período que nós estamos vivendo de transição planetária, é o momento em que está sendo feito esse exercício de separação, e a parábola mostra que existe um momento certo para isso, que a gente, por isso que não foi feito antes, porque é preciso visualizar as coisas, é preciso ter clareza sobre elas. O trabalho divino conosco não é um trabalho apressado, ele é um trabalho que tem um tempo, que tem um propósito. A gente precisava de tempo também para evoluir, para que a gente também pudesse aprender a discernir as coisas. Então, essa parábola, ela traz implícita a ideia de que existe um momento certo para as coisas e que Deus sabe o tempo das coisas, Deus sabe dos ciclos, né? E que fica muito mais fácil de visualizar depois que a coisa tomou uma determinada proporção. Então, isso ensina para a gente que o discernimento, ele vem no momento oportuno. E isso vale tanto para as questões planetárias, quanto para as questões que a gente vive no dia a dia. Se a gente não tem clareza, é porque aquele não é o momento oportuno ainda, a gente precisa aguardar. Existe uma outra parábola que também fala, também remete ao que nós estamos vivendo nesse momento. E eu vou ler ela, porque nós vamos precisar pensar sobre ela. É a parábola das ovelhas e dos bodes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34. Então, essa parábola está falando também de algo que nós estamos vivendo nesse momento, que é a transmigração das almas entre os mundos. Aquelas almas que não têm mais condições de reencarnar aqui na Terra vão ser separadas, né? Vão ser levadas, conduzidas a outros mundos, onde lá elas vão fazer o benefício de ajudar esses mundos a evoluir, porque chegando lá, nesses mundos, eles sendo mais adiantados do que o povo que já vive lá, nesses mundos um pouco mais primitivos que a Terra, eles têm condições de contribuir, assim como nós estamos agora nesse momento aqui na Terra recebendo muitos espíritos que estão reencarnando, que vêm de planetas mais adiantados e vêm ajudar a nossa evolução.
Então, essas duas parábolas, do joio e do trigo, e das ovelhas e dos bodes, mostram que nós estamos vivendo um momento de discernimento e de separação. É como se a gente estivesse escolhendo o feijãozinho. Primeiro espalha o feijão na mesa, porque daí você vai ter uma boa visão e você vai separando os grãos que estão bons daqueles que não estão bons. E, no caso dos feijões, aquilo que não está bom, você descarta, porque você não vai usar, você não vai consumir. Então, o que que isso está trazendo para nós? Que no nosso mundo, o mal ainda está misturado com o bem, e muitas vezes disfarçado de coisa boa. E nós estamos aprendendo nesse momento a fazer o exercício do que realmente é bom e o que é mal. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma expressão que diz mais ou menos assim, que para a gente saber se uma coisa é boa, a gente precisa olhar para as consequências que aquela ação ou que aquela situação vão ter na nossa vida e na vida das outras pessoas da nossa volta, as consequências que terão a longo prazo. E que assim você vai perceber que tem coisas que são muito boas nesse momento, mas que a longo prazo não vai ser bom para mim nem para as pessoas que convivem comigo. E que tem coisas que agora são meio desagradáveis, mas que vão ter um resultado bom. Então, é esse discernimento que a gente precisa desenvolver. E essa distinção, essa separação, ela acontece em pequenas escalas e acontece em grandes escalas. A grande escala tem a ver com essa transmigração planetária, a separação de quem está maduro para permanecer no planeta Terra daqueles que não estão, que não têm maturidade, que não estão acompanhando o progresso. Então, quem não está acompanhando o progresso, como eu já disse, vai para outros orbes, onde lá eles ajudarão esses mundos a evoluir, porque do mal Deus sempre tira um bem. Então, tudo tem um propósito maior na vida. Tudo, tudo que acontece na vida é maior do que nós mesmos. Outra coisa que se fala sobre esses tempos que nós estamos vivendo é que haverá falsos cristos, o joio, e falsos profetas. Então, nós temos bons profetas, nós temos pessoas com uma ética correta e que estão produzindo o bem, e temos aqueles que são falsos profetas, né, que estão se destacando, mas que não estão produzindo algo bom, né? Então, nós estamos vivendo tempos ainda em que o joio ainda está misturado com o trigo e aos poucos está sendo feita essa separação. Tem um outro ensinamento, deixa eu ver se eu marquei aqui, onde fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem essa parábola também tem vários ensinamentos, mas eu vou destacar o que é útil para esse momento, tá? Fala ali sobre a utilidade, o Kardec fala sobre a utilidade da riqueza, sobre a necessidade de administrar muitos recursos para poder gerenciar para as pessoas, que isso é necessário no nosso planeta. Mas é uma parábola que também fala sobre o medo de deixar para trás, fala sobre o apego aos bens terrenos. E aí nós começamos a entrar um pouco mais num aspecto um pouco mais psicológico, para a gente entender que a separação do joio e do trigo, ela também está sendo feita dentro de nós. Então, como eu disse, acontece no microcosmo e acontece no macrocosmo, e tudo que acontece fora do planeta, quer dizer, fora de nós, que no caso no planeta, também está acontecendo dentro de nós. Então, nós também passamos por um processo de separar dentro de nós o que é joio
e o que é trigo. E o apego aos bens terrenos, ele é um tipo de joio, o apego às situações terrenas. Quando eu fui estudar um pouco mais os nossos processos psicológicos, ficou mais fácil de entender isso. Por quê? A gente nasce no mundo, a gente recebe o ensinamento da família, recebe o ensinamento da escola, a gente recebe os elementos da cultura, depois os elementos do campo do trabalho, dos nossos estudos, do trabalho dos amigos, desse mundo mais social. A gente está recebendo muita coisa sobre quem nós somos, sobre como nós devemos ser nesse mundo. E aí a gente forma a nossa persona, que é aquilo, a forma como nós aprendemos que nós devemos nos apresentar para o mundo e para as pessoas. Então a gente se coloca bem nas relações com as pessoas, no campo do trabalho, a gente é valorizado, é reconhecido. Então a gente constrói essa persona, né? E não tem nada de errado nisso. Isso faz parte do nosso processo psicológico, é necessário ao nosso crescimento. Então a gente forma uma identidade a partir daquilo que foi aprendido, a identidade do que é ser espírita também entra aqui para quem, né, nasceu no espiritismo, veio, né, um tempo depois, né, veio para o espiritismo, então também faz parte da persona, minha identidade espírita. Só que tudo isso é coisa que foi colocado de fora para dentro. Você precisa ser assim, você precisa melhorar isso, você precisa mudar isso, você precisa se aperfeiçoar isso. Então, é tudo coisa sendo colocada de fora para dentro. Eis que, depois de um tempo, aproximadamente pelos 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, para algumas pessoas pode acontecer antes, mas essa faixa etária ela é um marco que o próprio psiquismo começa a trabalhar e a gente começa a revisar tudo que a gente viveu antes, no sentido de ver o que nos serve e o que não nos serve mais. Eu não quero mais ser assim, não faço mais isso, não faço mais aquilo, não tenho mais esse comportamento, isso aqui não me agrada mais, né? São coisas que a gente fala na superfície, mas é uma transformação que vai acontecendo de dentro para fora. Muito diferente da transformação que acontece quando a gente reencarna. A gente nasce, vem para a matéria e as coisas vão vindo de fora para dentro. Então, esse processo dessa transformação que vai acontecendo de dentro para fora, o Jung chamou de processo de individuação. Então, é normal nesse período entrar em crise, sentir muito desconforto. Algumas pessoas sentem muito vazio, já viveram, já conquistaram, já têm casa, carro, né, trabalho, marido, filho, esposa, ou escolheram não ter filhos, enfim. E aí você olha, você tem tudo, mas não tem nada. Porque essas construções, elas foram construções que alimentaram o eu, né? Alimentaram o ego. E foi necessário para a evolução. E a individuação, ele é considerado, é um período assim de processos iniciáticos que acontecem. A psique faz isso automaticamente. Com o processo de individuação, tudo isso cai. Essa identidade cai, essa persona cai. Ela já não serve mais para esse momento dessa segunda metade da vida. E aí, aquilo que era tão bom antes, que nos sustentou antes, de repente vira joio, porque já não serve mais, precisa ser descartado. E algumas pessoas entram em situação de muito sofrimento. Algumas pessoas podem ter a sensação de que estão morrendo, porque é uma morte de uma parte da sua personalidade. É a morte do eu, é a morte do ego, para que o self, o si mesmo, possa nascer, possa surgir. Mas não é um processo agradável. E Jesus disse assim, né, para que a gente possa ver o reino dos céus, a gente precisa nascer de novo, né? E a gente precisa nascer muitas vezes de novo. No Espiritismo, a gente estuda o processo reencarnatório, porque a gente precisa reencarnar muitas vezes
para chegar a esse lugar simbólico chamado de céu. Só que o que a gente ainda não tinha percebido, estamos começando a perceber, é que para que a gente se transforme realmente, a gente precisa morrer várias vezes na mesma vida. A criança precisa morrer para que o adolescente nasça, mas algo da criança sobrevive e a gente traz junto um pouquinho da nossa criança. O adolescente precisa morrer para que o jovem adulto nasça, mas vem um pouquinho da criança e um pouquinho do adolescente que a gente foi, né? Porque o processo que vem depois não extingue completamente o que aconteceu antes. Então a gente traz um pouco da nossa criança, um pouco do nosso adolescente, um pouco do nosso jovem adulto, e esse momento em que nós estamos vivendo é como se o nosso planeta estivesse sendo chacoalhado. Vamos ver quem vocês são. Vou chacoalhar o planeta para que vocês possam se revelar. E o processo de individuação, ele é um chacoalhar por dentro, né? Ele é um chacoalhar por dentro, onde muito do que a gente foi cai para ver o que fica. Quem é tu quando a tua identidade cai? Quem é tu quando a tua persona cai? Quando as relações caem? Quando tudo que tu viveu não faz mais sentido? Quando nem a fé não está fazendo mais muito sentido? Quem é realmente quem tu é de verdade? Quando todas essas coisas caem. Porque, por mais que elas sejam necessárias e os papéis que a gente assume sejam fundamentais, eles estão aqui a serviço do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. E aí o processo da individuação, ele vem nos revelar, depois de tudo isso que tu viveu, o que realmente ficou contigo. Então, quando a gente toma consciência desse processo, a gente consegue colaborar com ele de maneira mais consciente, a gente e ameniza um pouco o sofrimento, os desconfortos, as crises existenciais. Então, pode ser um pouco antes dos 40, um pouco depois, tem pessoas aos 50. Mas eu já ouvi relatos, né, de algumas pessoas dizendo que se sentiram morrendo durante esse processo, né? E daí tu olha, a pessoa não estava doente, não tinha materialmente, não tinha nada acontecendo, tinha casa, carro, trabalho, tudo, e a pessoa se sentia morrendo. Ou algumas pessoas ficam com medo de morrer, porque o ego fica com medo de morrer, né? E aí, esse é o processo de separação de joio e de trigo dentro de nós. A gente recebeu, 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 recebeu. Agora vamos separar o que fica contigo e o que não fica. Na Bíblia tem a história de Jó, né, que também foi. Agora eu me lembrei agora, mas não me recordo todos os detalhes da história. Ele também foi um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Ele perdeu tudo e aquilo revelou quem ele era, né? Era para revelar a fé dele, né? Mas não só a fé, para revelar quem era aquela pessoa de verdade. Hum. Então, esse processo vem para que o si mesmo possa surgir, para que o ser crístico que nós somos possa aparecer, possa se revelar. Então, os papéis caem, né? Os modos de ser caem, muitas crenças caem, embora a gente possa continuar desempenhando os papéis, né? Então, mas para algumas pessoas, algumas relações, né, se modificam, para outras, as relações no mundo do trabalho também se modificam, fazem parte desse processo. Tudo isso vem para que a gente possa aprender a discernir, a separar o que é bom e o que é ruim, e poder fazer essa separação dentro de nós. Existem algumas separações que são profundamente necessárias para nós, que vêm para o nosso crescimento.
Tem uma expressão que Jesus falou, que era mais ou menos assim: quem não odiar e não abandonar pai e mãe, não vai entrar no reino dos céus. Então, a palavra odiar aqui pode ser entendida no sentido de separar. Quem não se separar de pai e mãe não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente aprende com o pai e mãe ou com as figuras que cuidaram da gente o que é bom, o que é ruim, como é que é o mundo, como é que é a vida, e a gente vai para a vida assim. Mas chega um momento em que a gente sempre precisa avaliar se aquilo que a gente aprendeu realmente é bom para nós. E aí a gente precisa fazer essa separação do pai e da mãe internos. Então, para quem é psicanalista e para quem vai para a área das terapias, é mais fácil de entender o quanto a gente precisa se separar desses padrões que vieram de pai e de mãe para poder se revelar, para poder fazer surgir a pessoa que nós realmente somos, o ser crístico que nós realmente somos. Então, esse também é um trabalho psicológico que a gente precisa fazer na vida e que não tem nada a ver com ser mal agradecido, né? Não tem a ver com perder o amor que se sente por eles. Não, é um exercício de separação daquilo que realmente ressoa com a minha alma, daquilo que realmente me faz crescer e daquilo que foi útil por um tempo, mas agora já não serve mais. Então, numa sessão de análise, por exemplo, a gente faz muito esse exercício. A gente fica na análise ali separando feijão o tempo inteiro, né? No meu trabalho como psicanalista, a gente analisa tudo, 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 né? E às vezes aquilo que era bom para os nossos ancestrais, às vezes já não é mais tão bom assim para a gente, não é tão bom de sustentar. Ou a gente viveu coisas boas com a nossa família, depois a gente quer repetir isso, mas a gente está casado com uma outra pessoa, forma uma outra família com outros seres, onde não será possível repetir, porque estamos ali com outras almas. Então, esse exercício de separação, onde cabe cada coisa, ele é muito necessário para o nosso crescimento, para que a gente se torne cada vez mais a pessoa que a gente nasceu para ser, né? Então, são separações que são necessárias para o nosso processo de individuação, porque aquilo que não nos serve mais também vira joio, né? Então, são algumas reflexões, né? Então, esses processos que estão acontecendo tanto no planeta quanto dentro de nós, é a vida nos perguntando quem é tu de verdade, o que fica de ti de verdade quando tudo cai. Né? Então, tem muitas histórias trabalhando isso, né? Tem a Clarissa Estes, no, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, traz muitas histórias, muitas metáforas, né? Ela traz muitas metáforas sobre os ossos, tudo morre, tudo cai, só ficam os ossos, né? Falando desses processos reveladores da pessoa que nós somos. Então, esses papéis que nós assumimos, eles são papéis que pertencem à matéria. A gente vai continuar exercendo, né, mas de outra forma ressignificada, né, no sentido do nosso aprendizado. E aí isso me fez pensar sobre os nossos trabalhos em reunião mediúnica, sobre os espíritos ali ainda trazendo isso. Minha casa, minha esposa, meus filhos, meu marido, minha fazenda, meus negócios, meu dinheiro, minhas coisas. O que que é isso? É a persona falando, é o ego falando. A pessoa não conseguiu fazer esse processo, e é um processo difícil, porque primeiro a gente mergulha nele, a gente se desenvolve nele, a gente fica relativamente bem, e depois tem que soltar. E soltar é uma coisa muito difícil para nós. Desprender
desprender da matéria enquanto ainda está na matéria e continuar exercendo as funções nela, sabendo que um dia partiremos, né? Então isso dá um bug, né, no nosso psicológico, parece que não tem lógica, né? Parece que viver é estar apegado, é estar colado a esses papéis. Mas esses papéis não são quem nós somos, embora a gente siga desempenhando eles. Então, quando a gente solta, a gente vai desmaterializando, porque que nós realmente somos é espírito imortal, passando por uma experiência, por uma trajetória terrena, para que o si mesmo, para que o self, para que o ser crístico que nós somos possa se revelar cada vez mais. Então, é bem desafiador, né? Então, é bem desafiador. E eu acho que também é bem desafiador largar da identidade espírita. Eu sou espírita, eu sou espírita. Não, você é um espírito imortal, aprendendo, né, a se revelar, a se iluminar através do espiritismo, né? Está se apropriando dessa ciência filosófica, vou colocar assim, para que você possa se revelar, trazer a sua luz para o mundo cada vez mais, né? Então, isso mostra assim, o quanto a vida não é estática, a vida é dinâmica. A gente, essas transformações vão acontecendo por dentro e por fora, por dentro e por fora, né? Então, nesse momento, assim, o joio ali misturado com o trigo e a gente precisando separar o tempo todo e soltar. E aí, e quando a gente não quer soltar o joio, né? Às vezes a gente não quer soltar o joio, já não é mais tão bom, aquilo não é bom para nós e às vezes a gente não quer largar. Então, é um processo que está acontecendo dentro de nós, é um processo que está acontecendo fora de nós, é um processo interplanetário, né, de transmigração de muitos espíritos, né, um exercício de separação, de discernimento, né, que tá sendo feito, né, com o qual nós podemos aprender muito sobre nós, sobre quem nós somos, sobre as pessoas e o mundo, né, em geral, sobre o funcionamento da própria vida, né? Isso faz a gente pensar sobre a transitoriedade da vida. O fato da gente entender e respeitar mais esses ciclos, né, não significa que a gente não tenha responsabilidade com as coisas, né? Então é um desafio para a gente nesse momento que nós estamos aqui. É um desafio poder fazer esse exercício de separação, né? E no trabalho de análise, né, de psicanálise, a gente é um trabalho que a gente faz muito, porque cada um de nós precisa aprender a separar, né, o que é bom para si e o que não é. Então, a minha reflexão para hoje era essa, né? Queria pedir para vocês, se quiserem deixar comentários, deixar sua pergunta, né, que a gente possa fazer uma troca, né, e aproveitar esses momentos que nós estamos aqui e agradecer a Deus, a espiritualidade superior, né, aos nossos guias aqui na Terra, que nos conduzem muito através da inspiração, respeitando muito os nossos passos, para que a gente possa aprender conforme caminha, aprender conforme vive, né, para o nosso crescimento. Então, da minha parte, fica o sentimento, né, de gratidão, pedindo a Deus que nos abençoe a todos nós. Que assim seja e nos vemos na próxima.